Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para todos vocês. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Já aumenta o som aí, já vai dando like, compartilha. Hoje o programa tá maravilhoso, podcast, louvor, testemunho, enfim, não perca o programa, já aumenta o som. Primeiro louvor, primeira canção, a TV Ágape começou. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que pra tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus quem fez a promessa, e Ele é quem vai cumprir. Toda a minha ansiedade eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Iremos bater um papo agora, estamos com um podcast muito especial, estamos conversando com os pastores da igreja para a gente saber como foi o testemunho, a conversão. Hoje iremos bater um papo com o pastor Eliezer, foi um papo muito agradável, vamos ouvir. Meus irmãos, nós estamos aqui no podcast Ágape. Esse mês nós estamos batendo um papo com os pastores da igreja para a gente conhecer um pouquinho da história, como foi a conversão deles. E hoje eu tenho o prazer, a honra e o privilégio de receber aqui o meu amigo e irmão, pastor Eliezer. Esse amigo aqui de longas datas, um homem a qual eu tenho um carinho, um respeito muito grande. E hoje nós vamos saber como foi a história de vida dele. Pastor Eliezer, aperta minha mão aqui. Prazer enorme ter você. Amém, pastor. Cumprimenta o pessoal aí para a gente já dar início. Seja bem-vindo. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal que está acompanhando aí pela internet. Hoje é uma alegria imensa, né, pastor? Isso. Fiquei muito feliz, com o convite. De 13 anos de Batista Ágape, você está conosco desde 2010, né, pastor? 2010, 2011. 12 a 13 anos. Então você faz parte dessa história mais do que nunca. Praticamente o começo, né? É verdade. O pastor Eliezer hoje é o professor da nossa escola, da nossa classe de batismo. Todas as pessoas que passam pelas águas têm aula com o pastor Eliezer. Pastorzão, sem perda de tempo, conta pra gente um pouquinho como foi a sua história de vida, como foi a sua infância, adolescência, até o momento da sua conversão. Pode ficar à vontade, a gente está aqui para te ouvir. Isso. Pastor, a minha conversão foi diferente de tudo que já aconteceu nas igrejas, né? Porque a minha família era muito católica, praticante. Sim. Poucas pessoas sabem, mas eu fui coroinha. Ah, não? Sério? Eu já roubei muita hóstia do padre aí, hein? Você acredita? E eu praticava muito, até toda a minha família devota a alguns santos, e foi por um convite. Eu ali com uns 10, 11 anos, recebi um convite, da minha tia, Tereza, que o senhor conhece. Conheço, gente boníssima. Fui numa igreja, gostei demais e queria que a família inteira fosse. E ali eu fui. E qual igreja, pastor? E era a igreja Casa de Oração. Pastor Mateus? Não, na época era o evangelista Ademar. Ah, sim. Ele veio aqui para desbravar mesmo, ele veio abrir um ministério aqui. Uma igreja pequena, tinha umas 6, 7 pessoas, pastor, bem no início, bem pequena. E fui na igreja por um convite de insistência da minha tia.
E eu gostava de brincar muito, né? E eu Gostava? Gostava, Ah. né? Hoje eu não gosto, hoje eu amo brincar muito, né? E ali eu fui na igreja, e na época as igrejas tinham muito uso e costume, né? Eu acho que também o senhor participou dessa época, né? Sim, sim. E eu gostei da igreja porque eu brincava com o pessoal. Meu primeiro dia, o pastor dava aleluia, eu dava aleluia, né? O povo orava em línguas e eu orava em línguas. E fui brincando e brincando. Eu nunca esqueço. Você não tinha pleno entendimento do que estava conhecia, acontecendo? não, pastor. Eu fui ali para brincar, distrair. Qual a idade, né? desculpa? Eu tinha 11 anos. Novo. E na época eu jogava bola, já era muito boleiro, né? E fui brincar, de repente, algo começou a tomar meu coração, né? E o pastor José Dalmo, nunca esqueço dele, ele tinha uma barba bem mais bonita do que a minha, né? E o pastor José Dalmo começou a falar quem era Jesus, o que ele fazia, o que ele fez por nós, né? E ele pediu por um momento para a gente fechar os olhos. Eu nunca esqueço disso. E quando eu fechei os olhos, eu senti uma paz tremenda no meu coração. E ele falou, queria que você abrisse seus olhos agora. E queria falar que Jesus te ama, Ele tem um apreço especial por você. Quando eu olhei por um lado, a minha mãe chorando, meu irmão chorando, e foi uma palavra que arrebatou meu coração. Ele pediu para nós fecharmos os olhos de novo e falou que a gente poderia aceitar Jesus. Era uma coisa diferente para mim, né? Não tinha compreensão do que era aquilo. E fechei os olhos e falei, esse povo é doido, né? Aceitar Jesus, né? A gente tem uma religião, né? O que seria isso, aceitar Jesus, né? E eu já fui tomado, eu creio, pelo Espírito Santo de Deus. E quando eu abri os meus olhos, a minha mãe já estava à frente, meu irmão mais novo já estava à frente, chorando. E a partir daquele momento, a minha vida foi transformada, né? E com 11 anos, eu vi uma palavra que Jesus, ele mudava vidas. E eu comecei a olhar a minha família, porque a minha família, poucos sabem, mas a minha família, todos eram escravizados com alcoolismo, né? E alguns com algumas drogas, né? E naquele dia o pastor falou que o poder da oração mudava vidas. E eu fiquei com aquilo. E minha mãe gostou, começou a frequentar a igreja, foi mais uma vez, a gente não ia tanto. Eu lembro que eu estava no meu período de primeira comunhão, né? Sim. E eu fiz a primeira comunhão ainda. Você estava indo nas duas? Nas duas. Entendi. Porque minha mãe ainda não aceitava muito bem, mas gostava de ouvir aquela palavra, né? E a minha conversão aconteceu em um dia que, de fato, eu creio que esse dia foi meu encontro com o Senhor, quando a minha tia Luzia, que é muito conhecida hoje na cidade, que é missionária, do pastor Hélio, da Rebanho de Deus, isso casal mesmo, abençoadíssimo. Ela tinha um problema muito grande com o alcoolismo. E ela tinha convulsões. E eu lembro que a gente era novo, a gente juntava garrafas para ela, ela bebia durante o dia uma garrafa de 51. Meu Deus. Todo dia. E à tarde a gente brinca que tinha uma bebida que chamava Chora Rita. E à tarde ela tinha que beber uma garrafa de Chora Rita, que era uma menorzinha. O dia que ela não bebia, ela chorava. Ela dava convulsões, a gente tinha que levar para o médico, e o médico deu data e hora para ela falecer, porque já não tinha mais órgão dela. Os órgãos dela já tinham começado a passar por um processo em decomposição. E eu e o meu primo, nós começamos a frequentar a igreja juntos, o Washington, né? Que é muito conhecido na cidade também. E eu lembrei que o pastor falou do poder da oração. O Washington é filho dela, né? Isso. E eu falei, Washington, vamos orar por ela? A gente nem batizado ela, a gente tinha 11 anos. Ele falou assim, mas como é que a gente vai orar? Ela vai bater na gente. Eu falei, vamos orar por ela? E eu e o Washington, nós oramos por ela aquele dia. Minha tia nunca mais teve convulsões. Que bacana, pastor. Começou a frequentar a igreja e em pouco tempo hoje, né, para honra e glória do Senhor Jesus, a minha família, 99%,
serve a Cristo. Que bênção, Né? pastor. Então, nesse dia, né, no ano de 1994, foi o ano que eu fui encontrado pelo Senhor. E o seu processo de desligamento da Igreja Católica, você lembra como foi? Teve alguma resistência de esse alguém? foi dolorido porque como minha família todos não converteram naquele momento, eles não aceitavam o cristianismo, Sim. né? Não aceitava ser crente, né? Isso para eles pesava muito, porque era um dogma, era uma religião que a gente vivia, a gente não servia a Cristo de fato. Então, a minha família, todos eram devotos de algum santo, a minha mãe era devota de algum santo. Então, isso foi com o tempo, doía muito para eles, porque a gente começava a ler a Bíblia e era confrontado. A gente começava a ouvir uma palavra dentro da igreja e era confrontado. Então, eu comecei a não aceitar, porque a Bíblia para mim, que é a palavra de Deus, em Timóteo, ela é uma afirmação, né? Ela começou a revelar coisas para mim que eu não conhecia. Então, eu pude descobrir que servir a Jesus era apaixonante. E com 11 anos, eu me batizei. Com 12 anos, eu já estava pregando, né, o Evangelho. Bacana, pastor, bem cedo. Foi bem cedo. Eu era uma criança e já praticamente viajava, pregava. Mas eu creio que eu não tive o privilégio de ser discipulado, né? Que onde eu tive um contratempo com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, né, jogando bola, viajando. Esse período foi um período muito triste da minha vida, porque dos 15 aos 18, eu comecei a achar que servir a Jesus era uma barreira. E eu... em uma noite de bebedice, de farra, pastor, entre amigos, esse foi um dia marcante para mim, porque cada um de um jeito e eu não aceitava estar naquele ambiente, E algumas pessoas viram que eu estava triste e no meio daquele ambiente muito, muito ruim, muito hostil, uma pessoa falou comigo: Liesler, por que você está assim? Eu falei: cara, eu sinto que esse lugar não é meu lugar. Um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água, pastor. Eu falei: por quê? Eu falei: cara, eu conheci Jesus. E às vezes a gente está aqui bebendo uma bebida, ou ficando com uma mulher, ou usando alguma coisa que a gente não deveria fazer. Cara, e Jesus é muito mais que isso. A gente não precisa disso. Pastor, nesse dia, na hora que eu vi no meio da rua, né, eu morava no bairro Serra Negra, que era um bairro na época muito discriminado, né? E a gente sentado na rua, quando eu vi todas as pessoas da festa estavam em volta de mim, querendo ouvir o meu testemunho, o porquê que eu estava ali e o porquê que eu tinha abandonado a Cristo. E eu lembro Isaías, a voz por detrás, esse é o caminho. Né? Eu creio que o Espírito Santo do Senhor falou no meu coração naquele dia. E aquele dia eu tomei uma decisão. Falei: não, esse lugar não é o meu lugar. Né? E pelo poder soberano de Deus, no outro dia estou ouvindo um programa de rádio da Igreja Presbiteriana Renovada. Sim. Pastor Marcelo, que eu não conhecia, e até brinquei. Porque minha mãe ouvia todo dia aquele programa de rádio, ao meio-dia, como o seu, né? E o pastor do nada começa a falar: você está desviado, que está com conflito. Eu falei: mãe, tá vendo? Pastor não muda, dá para você ver, vai o mesmo discurso. Olha para você ver o que ele está falando. E ele começou a falar de algumas coisas que tinham acontecido naquela noite. E de repente o pastor Marcelo fala assim: Liesler, Jesus tem um plano na sua vida. E eu falei: Liesler não é um nome comum, né? Não é não, pastor. Só eu, não tem outro não. E eu falei: mãe, mas por que ele falou isso? Falou: filha, eu não conheço ele. Eu sei que seu primo frequenta lá. E naquele dia eu decidi largar tudo. E retomar o caminho. A partir daquele dia, a minha vida tomou uma guinada
de muita alegria, mas muito sofrimento também, porque mesmo eu tendo aceitado a Jesus e tendo uma compreensão, para mim Jesus era uma pessoa limitada. Eu tinha o meu Deus como uma pessoa. E hoje a gente vê, né, pastor, que ele vai além disso. Verdade. Né? Então a minha conversão, nesse período, logo que eu entrei na igreja, que eu voltei para a igreja Presbiteriana Renovada, no segundo ano, eu já estava no seminário, né? Que foi um período muito bom da minha vida. Nesse período você conheceu a Sara também, isso, né? Aí foi melhor ainda, né, pastor? Conheci a minha esposa, que logo, se eu não me engano, em 2005 nós casamos. Em 2006 veio a Mariana, em 2007 veio a Natália, em 2013 veio o Enzo. E os meus filhos praticamente congregaram na Igreja Batista Ágape, né, pastor? Praticamente congregaram na Batista Ágape. E nós fomos desbravadores, né, pastor? É verdade. Pastor Elias é um companheiro. Tudo que Deus tem feito na Ágape hoje, você tem um papel muito importante. Desbravadores. Eu nunca esqueço quando o senhor queria abrir um seminário. Lembra, pastor? Lembro. Nós começamos um seminário. Verdade. Né? Eu lembro da gente colocando cadeiras na rua, lá no Bairro Enéas. Verdade. Né? Então foram lembranças. Eu lembro do processo da Casa do Oleiro. Nunca esqueço. Isso foi marcante, né, pastor? Tudo debaixo da direção de Deus. E a gente vê hoje quão lindo que é o trabalho, né, pastor? Hoje, né, está nas mãos aí do pastor Jefferson, e foi um trabalho que nós pegamos um projeto, né, e nós moldamos, né, com a característica da nossa igreja, onde Jesus é o centro e pronto. Então, a minha conversão, pastor, algumas pessoas falam, por que alguma pessoa se desviou? Eu simplesmente respondo, porque nunca foi encontrado. Porque aquele que foi encontrado, ele não tem volta. Pastor, que testemunho bonito. Ele não tem volta. Pessoal, pena que está chegando ao fim. Como é bom a gente saber e ver a história dos nossos amigos e irmãos, ver como que Deus trabalha na sua multiforme, né? Quantos pastores que já estiveram aqui, cada caso é um caso, e a gente vê a graça de Deus. Pastorzão, já fui na sua casa, frequento lá, eu nunca vi uma foto sua de cabelo. Pastor, e não vai ter. Quando que começou essa calvície aí? Não vai ter. Eu nunca vi nem foto. Não vai ter. De cabelo, não tem nenhuma. Aqui eu vou revelar uma coisa muito importante, né? Fala que não é nada oculto, né? Sim. Com 17 anos eu fiz um voto ao Senhor, aonde eu sempre fui muito vaidoso. Não fui igual o senhor de ficar passando a mão toda hora. Meu é hábito, não, né? Vício. É vício, né, pastor? Eu te conheço. E eu fiz um voto com o Senhor porque eu era muito vaidoso mesmo. E isso me atrapalhava. Aos 17 anos eu fiz um voto com o Senhor de raspar a cabeça, né? E fiz um compromisso com Ele, né? Que durou aí mais de 10 anos, né? Onde eu entreguei esse voto. Aí você passava navalha mesmo? Isso, passava navalha, né? Foi algo particular meu, né? E nesse período, por isso que muitas pessoas... Eu perguntam. E você tem foto de casa? Pastor, não vai ter. Nem aquela escondidinha na gavetinha? Não vai ter. Eu vou ter uma foto na minha carteira de trabalho com 12 anos de idade. E onde que eu acho essa carteira, né? Pastor, eu acho que ela está muito bem escondida, viu? Esse foi um voto que eu fiz que marcou muito a minha vida, que foi posterior ao meu período de seminário. E hoje não cresce mais, só do Pastor, ladinho. Hoje não cresce porque não tem, né? Mas tá bonito, elegante. Uma coisa também, e foi uma coisa que me marcou muito, que eu era muito vaidoso. E eu falei, não, eu vou abdicar desse período aqui. E acabou que hoje a minha personalidade, né? Ficou, né? Pastorzão, para nós encerrarmos aqui, deixa um conselho para o pessoal que está ouvindo esse programa aqui, pode ser que esteja passando pela mesma situação que você passou, para nós encerrarmos esse bate-papo aqui tão gostoso. Claro, não, é isso que é muito importante, né? Eu tive um período pastoral onde eu fiquei 2 anos e 3 meses com depressão. E eu achava que nesse período Deus tinha me abandonado, que Deus tinha me deixado. Confundi muito o sistema igreja com o que é a igreja. Sim. Que hoje eu vejo que muitas pessoas confundem o sistema com a igreja. Igreja é a igreja, né? É o fora, é o sair. Sim. Né? Então isso me fez muitos questionamentos com o Senhor. E teve um tempo, pastor, que eu não queria nem congregar, foi quando eu te conheci. Sim. Né? E através da nossa amizade, a gente
estabelecer uma aliança que dura aí anos, né? Hebreus 10, 39. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos da fé. Daqueles que perseveram na conservação da nossa alma. Eu gravei isso no meu coração a todo dia que às vezes o desânimo bate, ou às vezes a tristeza bate, eu lembro que eu não vou retroceder, Amém. Porque nós não somos dos que retrocedem. E a conversão é isso, irmãos, a conversão dia após dia, morte, renúncia, e servir a Jesus, eu falo com muitas pessoas, não é bom, é muito bom, é apaixonante. Pastorzão, obrigado, aperta a minha mão aqui. Hoje é aniversário da sogra dele, pessoal. Isso aí. Tem que acabar aqui correndo. É aniversário da minha sogra. Pessoal, assim a gente se despede. Fica aí. Tem muita coisa boa aqui no programa. Valeu por esse bate-papo. Bate-papo Ágape. Valeu, galera. Amém. Forte abraço, pessoal. Pastor Eliesley é um amigo. Meus irmãos, você já deu like? Já compartilhou? Tem que fazer isso para a gente impulsionar mais o programa. Quanto mais você compartilha, mais vidas a gente alcança. Agora é o quadro da Dica de um Profissional. Oi, eu sou o Robson, sou engenheiro civil, trabalho hoje com piscinas, tenho uma empresa de piscina aqui na cidade. E eu quero falar um pouco sobre cuidados com a sua piscina. Um dos principais cuidados que você precisa ter com a sua piscina é o equilíbrio químico dela. Manter ela com o cloro tratado, sempre verificar os parâmetros de cloro, por quê? Isso impede a proliferação de algas e também a formação de micro-organismos na sua piscina, deixando a sua água saudável. Também é muito importante verificar o pH e a alcalinidade da água da sua piscina. O pH e a alcalinidade, eles não estando regulados, ele vai deixar a tua água ácida, provocando corrosão e também impedindo que a água fique cristalina, deixando ela com um aspecto meio turvo, meio opaco. Também é muito importante fazer a escovação lateral da piscina para que haja ali uma limpeza das paredes da piscina e limpar as bordas, que fica aquela marquinha de sujeira ali, normalmente proveniente de hidratação, de protetor solar, creme de cabelo, alguma coisa do corpo, então vai formando aquela liazinha na lateral da sua piscina. É bom vir ali com o limpador de bordas e limpar a sua piscina, tá? É muito importante ter uma ducha próxima à sua piscina para que você faça o uso dela, eliminando algumas micropartículas que está no seu corpo, para que isso não leve para a água, você deixa a sua água ali mais limpa, evitando também que haja formação de cloramina. A cloramina, ela é uma substância que ela dá aquele cheiro forte, aquele odor na água, tá? É o excesso de material orgânico. Então a cloramina, ela vai provocar esse odor na água e também vai provocar ardência nos olhos. Outra dica muito importante é quanto à segurança da sua piscina. É muito importante você ter ali capa de proteção. Às vezes você tem criança na sua casa, pequenos animais, e a capa de proteção, ela vai fazer ali a proteção do acidente, para que não haja acidente com as crianças, com os animais, e também evitando ali que caia sujeira, que caia folhas em sua piscina, te auxiliando no tratamento e na limpeza da sua piscina. Outra dica muito importante também, para você que tem aquecimento solar em sua piscina, é fazer o uso da capa de aquecimento, porque ela vai fazer com que mantenha-se a temperatura da sua água. Se você não utilizá-la, vai ter um excesso de consumo de energia. A capa, ela vai fazer com que você economize e vai te ajudar ali na manter a água da tua piscina mais confortável, mais agradável. Outra dica importante também é sobre a aspiração da sua piscina. Eu recomendo que pelo menos uma vez na semana você faça a aspiração da sua piscina, para tirar as sujeiras que ficam depositadas no fundo da piscina, que vai ali com aquela cestinha e faça a remoção de folhas, porque a folha, ela pode fazer com que manche a fibra, manche o vinil da sua piscina, e depois você vai ter dificuldade em fazer a remoção dessas manchas, tá? E para você que ainda não tem a sua piscina, é interessante você procurar um profissional
para que ele te oriente, te aconselhe qual que é a melhor piscina que você tenha na tua casa, levar em consideração o que você quer, se você quer estética, se você quer custo-benefício, se você quer durabilidade, se você quer agilidade na execução. Então é muito importante o auxílio de um profissional para que você tenha as informações corretas e não tenha aí um custo desnecessário que você vai ter no decorrer da sua obra, tá? Então, para que você tenha lazer, para que você tenha ali uma satisfação com a sua piscina, então sempre procure um profissional para auxiliar você nessa aquisição. Como eu disse, eu sou responsável técnico na empresa Splash aqui em Patrocínio. Caso você precise de alguma orientação, precise de algum orçamento, estamos à sua disposição. Pode nos procurar ali na nossa empresa, na Splash de Patrocínio, e vamos te dar total assessoria, vamos te dar atenção, vamos te dar ali a orientação que você precisar para que você faça a melhor aquisição da sua piscina. A nossa empresa fica na Avenida Faria Pereira, número 556, no Morada do Sol. Fica ali próximo ao supermercado Sindicato. Você já fez uma visita aqui pra gente? A Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família? Não? Então você vai conferir agora a agenda para você ficar por dentro de tudo, para você saber os dias de culto aqui da igreja. Eu quero mostrar para você agora a agenda da igreja, para você conferir aquilo que Deus tem feito aqui no nosso meio. Vamos acompanhar aqui no telão? Vamos lá. Segunda-feira, 19h30, o nosso culto de oração. De joelhos, nós somos fortalecidos perante o Senhor. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Quarta-feira, quarta-feira é o culto da vitória, às 19h30. Este culto nós damos oportunidades para os pregadores da casa, que por sinal, pregam muito a turma aqui. E no culto da vitória nós temos um momento da oração das causas impossíveis, onde nós clamamos a Deus e Deus tem respondido pela sua graça e bondade. Sexta-feira, sexta-feira é o culto da palavra. Na maioria das vezes eu que ministro esse culto, só não prego esse culto quando eu não estou aqui na cidade. É onde eu prego sobre um capítulo da Bíblia, ou um personagem, enfim. É um culto para você que gosta da palavra mesmo. Meio de semana, terça e quinta, nós temos o culto nos lares, confere aí. Nós temos aqui uma equipe muito boa, uma equipe bem preparada para levar o evangelho até a sua casa, até o seu lar. Vamos para o sábado agora? Sábado temos 2 cultos. O primeiro, culto dos adolescentes, 17 horas, para você ensinar o seu filho desde novinho o caminho da igreja. E ainda no sábado, o segundo culto, culto dos jovens. A mocidade se reúne aqui para louvar ao Senhor, para trazer uma palavra. Jovens, vem para cá. Agora, domingo, 2 cultos também, o primeiro às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, lugar de aprendizado, de crescimento, lugar onde você aprende a palavra do Senhor. Você que gosta de Bíblia, vem para cá. E domingo nós encerramos, 19 horas, culto da família, culto de celebração, de júbilo, onde nós apresentamos a nossa vida, a nossa semana, a nossa família na casa de Deus. E além dos cultos, nós temos também 2 programas de rádio, a rádio Liberdade FM às 11 horas, confere o link, e às 14 horas a rádio Cultura FM, todas as 2 rádios, a frequência 104,9. A igreja também tem um site, www.ibagape.com, e a TV Ágape, toda quinta-feira, 21 horas no YouTube, a TV da sua família. Agora que você já viu a agenda da igreja, só vir. Te espero. Valeu, meus irmãos. Agora que você já viu a agenda, poxa, não tem desculpa. Estarei na porta ali te esperando para receber. Quero te dar um abraço, quero apertar a sua mão. E já que estamos chamando você aqui, confira um pouco daquilo que Deus tem feito aqui em nossos cultos. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu.
Deu like? Já compartilhou? Se não deu, faça agora. Esse quadro agora é muito bom. Vamos ouvir um testemunho. Minha amiga Camila, quem está com você hoje? Meu amigo Pastor Wallace, hoje aqui no nosso quadro, que Deus fez em minha vida, esse quadro maravilhoso que nós ficamos sabendo aquilo que Deus tem realizado no meio da igreja. Nós estamos aqui com uma irmã muito especial e querida da nossa igreja, nossa irmã Vaninha, que vai nos contar aquilo que Deus fez em sua vida. Vaninha, paz do Senhor, boa noite, muito obrigada pela sua presença. Pode nos contar aí o que o Senhor operou na sua vida. Amém, boa noite a todos. Eu sou a irmã Vaninha, né? Ninguém conhece. Eu estou aqui para contar o meu testemunho, né? Onde o Senhor me deu um grande livramento, né, Camila? Eu tive um acidente há 9 meses atrás, 9 meses atrás. E antes eu caí de moto, né? Foi um acidente de moto. E eu estava com o meu filho nesse dia. E um dia antes, o Senhor me chamou para orar, né? E do nada eu saí eu estava na cozinha da minha casa e eu saí do nada, eu senti algo me puxando para o quarto. E aí eu fui, né? E ali no quarto o Senhor falou muito comigo e pediu para me chamar meu filho. E nessa oração no meu quarto eu chamei ele e coloquei as minhas mãos nele e orei por ele para Deus dar um livramento. E ali naquela hora mesmo o Senhor já sabia, né? Como Ele sabe de todas as coisas. E aquele momento ali foi um momento que o Senhor já estava me preparando, mas eu não sabia, né? E no outro dia, eu indo levar ele para a escola, né? A gente passando pela avenida ali no Enéas, de repente passa um cachorro na frente da minha moto, né? E foi onde jogou nós dois no chão. E eu tentei de todas as formas proteger meu filho, né? Para que nada acontecesse. Eu acredito que foi até aí porque eu quebrei esse dedo também, né? Hoje ele ainda não consigo voltar ele, mas eu acredito que foi quando eu tentei proteger ele ali naquele momento. E nisso eu também caí, saí arrastando o joelho ali e cheguei a quebrar o joelho, né? Coloquei platina, parafuso, tenho 6 parafusos aqui. E aí, mesmo assim, eu vi a mão do Senhor, porque o Senhor já tinha me falado, me avisado que Ele estava me livrando, eu não sabia do que, né, Camila? E aí, nisso a gente já foi socorrido, né? E o meu filho, graças a Deus, não aconteceu nada com ele, só escoliações na perna. E eu tive a fratura no dedinho, né, e no joelho, mas o Senhor me livrou mesmo assim. Eu vi um grande livramento do Senhor e foi de morte mesmo, sabe? Hoje eu sou grata ao Senhor, eu sou grata pelo que Ele fez na minha vida. Fiquei 2 meses na cama, sem poder descer, com a perna para cima, né, que a gente tem que ficar com a perna mobilizada. E eu fiquei ali 2 meses na cama, tudo que tinha que fazer era ali em cima da cama. Mas eu acredito que foi também um tratamento do Senhor para nós, porque quando o Senhor quer fazer, Ele faz da forma dele, não da nossa, né? As coisas eu comecei a entender também e ver o propósito do Senhor ali, onde eu recebi muitas pessoas ali me visitando, me levando palavras, né? Tive a visita do nosso pastor Wallace, pastora Flávia. Então ali eu também já vi Deus trabalhando, né? Porque até no visitar, né, o meu esposo ali também comigo pôde receber muitas palavras do Senhor para mim e para minha família, sabe? Então assim, foi coisa de Deus mesmo. Não que o acidente tenha sido coisa de Deus, mas o estar ali foi o tempo do Senhor para mim, né? O tempo que o Senhor me colocou ali, e aprendi muito, né? Nesse tempo que eu estive ali, eu aprendi muito mesmo. Tanto recebi quanto também aprendi. E foi um tratamento do Senhor para mim, sabe? Então eu louvo a Deus pelo que o Senhor fez na minha vida hoje.
andei de cadeira de roda, né? Muleta. Então hoje, graças a Deus, eu achava que eu nunca mais largaria uma muleta. Mas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, eu estou aqui bem, né? E na casa do Senhor novamente. Amém, que bênção. Vaninha é o exemplo do tratamento do Senhor e do preparo, né? Essa oração que você sentiu ali no momento de ir no seu quarto orar, com certeza foi um livramento do Senhor na vida do seu filho, Ele preparou. E mesmo no momento de dificuldade, você sentiu o cuidado, o acolhimento. E hoje a Vaninha está aqui conosco, né? Ministra no louvor, é uma bênção aqui na nossa igreja. E eu tenho certeza, Vaninha, que muitos mais testemunhos virão e você vai continuar experimentando as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém, eu recebo em nome de Jesus. Minha amiga Camila, conversando aí com a Vaninha. Vaninha é uma benção. Irmãos, agora é o quadro do devocional. A minha irmã Adria está mandando muito bem. Ela está dando umas dicas para a gente aqui. Para você que tem desejo de estudar a palavra e não sabe onde começar, a Adria vai te ajudar. Adria, é contigo. Olá amigos, graça e paz. Hoje eu estou aqui mais uma vez para descomplicar seu devocional, para te ajudar com o seu devocional. E hoje nós vamos começar um pouquinho diferente. Quero começar a ler uma sequência cronológica sobre Maria. Nós vamos ler algumas passagens sobre Maria, lá em João, mas também em Lucas. E para fazer sentido, hoje nós vamos começar a ler lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 ao 42. Você vai abrir sua Bíblia e está escrito assim. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Maria os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ela ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não te incomoda que minha irmã fique sentada aí enquanto eu faço todo o trabalho? Diga a ela que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela sim fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Dando sequência, abra agora em João no capítulo 11 e depois nós vamos ler o capítulo 12, que são passagens extremamente conhecidas. Capítulo 11 ela vai relatar sobre a ressurreição, sobre a morte e ressurreição de Lázaro. E o capítulo 12, quando Maria quebra aos pés de Jesus um frasco de perfume muito caro. Nós vamos ler lá no capítulo 11, o versículo 32 ao 35 primeiro, depois um pouquinho lá embaixo. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava, o viu, caiu a seus pés e disse, aqui a Bíblia está falando sobre Maria também, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou ele. Eles responderam, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. Agora pula lá para o versículo 43, que fala assim, então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as suas mãos e os seus pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Agora lá na passagem do capítulo 12, nós vamos ler, iniciar lá no versículo 1. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os próprios cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume, mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse, este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter vendido e o dinheiro dado aos pobres. Agora pula lá para o versículo 7. Jesus, portanto, respondeu, deixe em paz. Ela faz isso com preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Bem, você consegue perceber que são 3 passagens distintas e todas elas relatam algo interessante sobre Maria. Nas 3 passagens, Maria ela se apresenta aos pés de Jesus. Então hoje no devocional nós vamos falar sobre isso. Existe um mistério nos pés de Jesus, existe algo nos pés de Jesus que nós precisamos estar mais atentos. Lá na primeira passagem de Lucas, você pode perceber que Maria deixou todos os seus afazeres para estar sentada aos pés do Mestre, ouvindo o Mestre. Na segunda passagem, você pode perceber que ela está totalmente desolada com a morte ali de uma pessoa querida. E ela chega a Jesus
como a sua última esperança, como a sua salvação mesmo, e se joga aos pés dele. E na terceira passagem, ela se joga também aos pés de Jesus, mas agora ela quebra algo que lhe custou aos pés de Jesus, como uma forma de agradecimento, uma forma de louvor, uma forma de adoração. Mas o que mais me chama a atenção nessas 3 passagens é que todas essas passagens tiram de Jesus reações positivas. Vamos conferir. Lá em Lucas, quando Marta repreende Maria, fala: você não vai me ajudar? Não te incomoda que ela fica aí enquanto eu fico aqui fazendo todo o trabalho pesado? Jesus responde assim: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Nós conseguimos perceber que Jesus valida a atitude de Maria. Jesus, ele aprova Maria naquele momento. A primeira reação que Maria conseguiu ao se jogar nos pés de Jesus foi a aprovação de Cristo. Olha que legal. E na segunda passagem, quando ela está ali sem esperança, muito chateada com a morte de Lázaro, ela se joga aos pés de Jesus como sua única fonte de esperança, e a própria palavra diz que aquilo gerou em Jesus uma certa indignação e grande angústia. É como se Jesus tivesse sentido tamanha compaixão que ele pegou a dor dele para ela. Então é como se ele tivesse pegado a causa. E ele pegou tanto que Lázaro depois ressuscitou. Jesus trouxe vida à vida de Lázaro novamente. Olha para você ver. E por fim, Maria, ela, ao quebrar algo que custa, um perfume caro aos pés de Jesus, quando Judas tenta repreendê-la, ele fala assim: deixa ela. Ela está fazendo algo que nenhum de vocês aqui fizeram. Ela está me adorando, ela está reconhecendo o quanto eu sou digno. Jesus não fala isso, mas ele está falando isso, defendendo ela. Então, na primeira passagem, Jesus, ele literalmente, ele defende Maria, ele aprova Maria, assim como na última, e ele também ele reage tendo compaixão por Maria. Então, precisamos estar atentos sobre o privilégio que é estar aos pés de Jesus. Eu sempre falo com vocês aqui do privilégio de assentar à mesa com Jesus, mas hoje o devocional ele é um pouco diferente. Nós precisamos reconhecer a dádiva que é de poder nos assentar aos pés de Jesus. E nós temos que entender que todas as vezes que nós fazemos isso, de coração, não em troca de barganha, não em troca de permuta, não nada disso, mas como nós fazemos isso de coração, como verdadeiros adoradores, assim como Maria, nós conseguimos tirar de Jesus excelentes reações, Aprovação, ele se agrada disso, compaixão, e também ele defende as nossas causas quando nós fazemos isso. Então esse é o devocional de hoje, e para encerrar, eu gostaria de deixar uma diquinha preciosa com você. Na verdade, na semana passada eu deixei uma dica que foi também um desafio, e hoje é a mesma coisa. Compartilhe seu devocional com uma pessoa. Não deixe seu devocional ficar retido somente para você. Deus derrama algo para você que precisa também alcançar outras pessoas. Nós hoje temos aí tantas redes sociais e compartilhamos tantas coisas, às vezes tão fúteis, tão banais. Compartilha, faça essa experiência, compartilhe o devocional que vocês têm feito em casa, e você vai ver o quanto ele consegue alcançar e falar com mais pessoas, e não só você. E é isso, até a semana que vem. Depois dessa dica do devocional, agora é só colocar em prática. Irmãos, estamos quase chegando ao fim. A TV Águia é tão boa que o tempo passa e a gente nem vê. Já estamos caminhando para o fim, vamos ouvir a última canção e logo após tem aquela palavra de Deus para você. Fica aí, hoje a palavra está muito bacana, Deus vai falar muito contigo. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber. Mas não há
presença. Teus frutos me fazem viver. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afastes tua presença. Teus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador fiel. Consolador, não sai daqui. Meus irmãos, vamos ouvir a palavra do Senhor, essa palavra que nos renova, que nos santifica. E os irmãos sabem que eu não estou demorando aqui, quero compartilhar a nossa série de mensagens falando sobre as parábolas do reino de Deus. Hoje eu quero ler com você Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versos 31 até o 33. Diz assim: E outra parábola lhe propôs Jesus, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas crescida, ela é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse também outra parábola: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Nós estamos nessa série de mensagens, o Evangelho de Mateus, capítulo 13. Jesus vai falar 7 parábolas explicando como que é o teu reino. Só te lembrando, o que é parábola? Parábola é uma palavra no grego que significa colocar ao lado. É você contar uma história para ilustrar uma verdade. Jesus foi conhecido como mestre das parábolas. Ninguém contava uma parábola como Jesus. E nessas 7 parábolas, Jesus está explicando como que é o teu reino, como que funciona o reino dele aqui na terra. A primeira parábola que Jesus conta é a parábola do semeador. Ele está nos ensinando a importância de nós recebermos a palavra com o coração aberto. A gente não pode receber a palavra de Deus de qualquer jeito, porque a palavra dele é santa, mas se o nosso coração não estiver como uma terra boa, a palavra não frutifica. Semana passada nós falamos sobre a segunda parábola que Jesus diz, explicando o joio e o trigo. O que Jesus estava dizendo? Que no teu reino sempre haverá os bons e os maus. O reino de Deus, Deus não vai tirar os maus. Não, tem o joio e o trigo, mas nós nunca podemos nos esquecer que o joio não tem poder de parar o trigo. E o trigo vai frutificar independente do joio, ou seja, os maus não têm o poder de parar aqueles que têm a presença de Deus. E no final da história, Deus vai separar os joios do trigo. E agora eu quero falar com vocês
a terceira e a quarta parábola que Jesus conta para ilustrar o seu reino. Jesus vai dizer o seguinte, que o reino dele é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou no campo. Ela era pequenininha, mas cresceu, virou uma árvore a ponto das aves do céu se aninhar nela. Depois Jesus vai falar que o reino dele é semelhante a uma mulher que escondeu um pouco de farinha numa massa e fez com que a massa crescesse. O que Jesus está falando aqui do seu reino? Simples, dizer-lhe que o reino dele foi feito para crescer. O reino de Deus não foi feito para ficar parado e estagnado. Essas duas parábolas falam de coisas pequenas que cresceram. Mas o crescimento de Deus é para influenciar o reino de Deus. Então, só para nós começarmos aqui, entenda que a partir do momento que Deus implantou o reino dele aqui na terra, o reino dele não para de crescer. Começou pequenininho, só com 12 discípulos, e olha hoje, o mundo inteiro conhece Jesus. O mundo inteiro conhece a palavra, porque o reino de Deus não foi feito para ficar estagnado. E como disse Jesus em Mateus capítulo 16, contra a igreja do Senhor, as portas do inferno não irão prevalecer. E agora nós podemos aplicar também na nossa vida. Uma vez que nós estamos no reino de Deus, a gente não pode ter uma vida parada, estagnada. A gente tem que crescer, tem que melhorar, tem que aprimorar na fé. Como disse o apóstolo Pedro, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. A cada ano você tem que se aprimorar mais, tem que crescer espiritualmente falando. E as duas parábolas, ao falar de crescimento, fala de crescimento externo, que é o grão de mostarda, e o crescimento interno, que é o fermento dentro da farinha. Mas vamos aplicar algumas coisas aqui. Vamos falar primeiro da parábola do grão de mostarda. É um grão pequenininho, muito pequenininho, mas quando ele é plantado, quando ele é jogado no solo, ele vai crescer sobremaneira. O que nós podemos aprender aqui dentro dessa parábola em relação a crescimento? Primeiro, nunca despreze o dia dos pequenos começos. Zacarias já fala isso. Se você olhar para um grão de mostarda e desprezar ele pelo tamanho ou pelo começo, você está cometendo uma grande injustiça. Porque uma vez que o grão aceita o processo, ele vai se tornar uma grande árvore. Agora, o que eu quero aplicar conosco aqui de forma bem simples? Deus, quando nos fez também, nós somos pequenininhos. Talvez hoje a sua vida, você olha para você e fala, pastor, mas eu estou como um grão de mostarda, minha vida não rompe, minha vida está pequena, minha vida não cresce, eu estou estagnado. Mas aprenda esse princípio. Para o grão de mostarda crescer, ele tem que aceitar o processo da semente. Vamos supor que se uma semente pudesse falar, o agricultor pega ela na sua mão, faz um buraco no chão, coloca a semente lá dentro e começa a jogar terra em cima. Se o grão de mostarda, se a semente pudesse falar, ela ia falar assim, homem, por que tu me feres? Por que você está fazendo isso comigo? Por que você está me enterrando? Você não me ama? Por que você está me fazendo sofrer? O que eu te fiz de mal? Mas o grão de mostarda, a semente tem que entender que a intenção do agricultor não é fazer mal à semente, porque a única maneira que ela tem de crescer é aceitar o processo, é cair dentro da cova, é aceitar a morte do eu, é aceitar o processo de ficar sozinha. O próprio Jesus vai dizer isso em João capítulo 12, a partir do versículo 24, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele jamais vai frutificar. Irmão, toda semente carrega dentro de si uma grande árvore, mas ela só vai alcançar esse crescimento quando ela aceitar o processo de Deus. Qual que é o processo de Deus para crescimento? Muitas vezes você vai se ver em situações a qual você não vai entender. Senhor, por que tu me colocastes aqui? Por que o Senhor permitiu isso? Por que eu estou vivendo isso? Querido, é o processo de Deus. Eu já vivi momentos na minha vida que, como uma semente, eu falava, Senhor, por quê? O que eu fiz de errado? Será que o Senhor não me ama? E hoje, eu olhando para trás, eu vejo que tudo aquilo era necessário. Era justamente o momento onde Deus estava me fazendo crescer. Então aguenta esse processo, porque uma árvore, ela só vai ser árvore quando ela aceitar o processo, querido.
Talvez eu esteja falando para alguém agora que você está vivendo o processo que você está sendo jogado em um lugar, terra por cima, mas aguarda, que quando a semente acha que ela está morrendo, é justamente agora que ela está brotando dentro dela a vida. Porque no reino de Deus, primeiro a gente morre para depois a gente viver. E para concluir essa parte aqui, depois que ela virou árvore, as aves do céu se aninharam nela. Isso aqui provavelmente estava falando das pessoas que seriam salvas. Mas sabe o que eu acho interessante? Que na primeira parábola que Jesus conta, as aves do céu roubaram a semente. E agora essas mesmas aves que roubavam a semente, agora estão usufruindo, estão no galho, na árvore que faz parte do reino de Deus. O que eu quero te ensinar? Que aquelas pessoas que até falavam mal do Evangelho, estarão conosco compartilhando da mesma fé. Se você aceitar o processo de você se transformar numa árvore, até aqueles que te criticaram vão servir o mesmo Deus que você serve. E agora, para nós encerrarmos, e a parábola do fermento, pastor? Como assim de crescimento? Entenda que uma mulher, ela pega um pouco de fermento e esconde ela na massa ou no trigo. Ninguém vê, porque o fermento está escondido, mas ela trabalha no interior. Sabe como que Deus faz a gente crescer? Transformando o nosso interior. Quando Deus nos muda por dentro, quando nós somos transformados de dentro para fora, é isso que o fermento faz na massa. E como que Deus faz a gente crescer? Mudando o nosso interior. Por isso que o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então deixa Deus trabalhar por dentro. Quando Deus trabalha por dentro, as coisas por fora começam a fluir. E outra coisa, quando você coloca o fermento dentro da massa, você escuta algum barulho? Não tem barulho, porque o fermento trabalha no silêncio, ou seja, o crescimento que Deus tem para nós é no silêncio. Você sabe esse momento que você passa, que parece que Deus está em silêncio, parece que não está acontecendo nada? É justamente agora que você está crescendo. É igual os nossos filhos. Tem hora que você olha para o seu filho e fala: gente, ele cresceu, parece que cresceu da noite para o dia. Não é da noite para o dia não, é que nem todo crescimento a gente se vê a olho nu. Pode ter certeza que neste momento, até no silêncio, Deus está fazendo você crescer. E para a gente caminhar para o fim, era muita massa para pouco fermento. Mas a muita massa não impediu o trabalhar do fermento. E eu quero liberar essa palavra para você, querido. Talvez você olhe à sua volta e fale: pastor, é muita massa, é muito problema, eu não vou dar conta, eu não consigo. Querido, o reino de Deus é assim. Pode ter muita coisa contrária, pode ser muito, mas não importa a quantidade, quando você tem a presença de Deus, quando Deus está contigo, quando é Deus que te planta, a massa não vai impedir o poder do fermento. Então os problemas à sua volta não podem impedir o agir de Deus. A massa vai crescer por causa da tua presença. É por causa de você que a tua família vai ser salva. É por causa do seu esforço que Deus vai fazer um rebuliço na tua vida, porque uma vez fermento, nós iremos transformar o ambiente que nós estamos. Então, para concluirmos, nós só somos úteis quando nós estamos por dentro. Deus nunca precisou de muito. Deus sempre trabalhou com pouco. Então, que essas duas parábolas venham nos ensinar que a gente venha crescer na fé. Hoje você pode ser só um grão, mas aceita o processo. Aceita aquilo que Deus está fazendo na sua vida, que o grão de mostarda vai se tornar uma grande árvore. E como o fermento, esconda-se, trabalha por dentro, no interior, sem fazer barulho, porque é assim que Deus trabalha. E há muita massa, não pode impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Que o Espírito Santo fale contigo. E agora nós vamos orar, crendo que Deus vai continuar trabalhando na sua vida, e semana que vem a gente dá sequência a essa mensagem. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa palavra que foi ministrada aqui. Senhor, Tu és aquele que tem falado conosco a cada dia. Hoje nós aprendemos que o Teu reino, ele é um reino que está em pleno crescimento.
Pode até começar pequeno, mas vai crescer, vai alcançar vidas, vai alcançar territórios. Hoje eu aprendi que, como um grão de mostarda, para eu me tornar uma árvore, eu tenho que aceitar o processo da semente, eu tenho que aceitar a morte do eu e encarar aqueles lugares a qual eu não entendo, mas tudo faz parte do teu trabalhar. Eu aprendi também que, como um fermento que está escondido no meio da massa, o trabalhar do Senhor, o crescimento do Senhor é em secreto. Às vezes não tem barulho, às vezes é escondido, mas há muita massa, não pode impedir o trabalhar do fermento. Senhor, que essa palavra nos encoraje, nos fortaleça, Senhor. Essa pessoa que está afastada da tua igreja, que ela possa se reconciliar. Aqueles que nunca te aceitaram como o único e suficiente Salvador, que eles façam isso agora. E essa pessoa que está atribulada, sem paz, amargurada, vendo tantas coisas se perdendo, que elas venham se refugiar em Ti. Senhor, eu quero aqui nessa noite profetizar toda a sorte de bênçãos na vida deles. É a oração que eu faço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Infelizmente, chegou o fim da TV Ágape. Permitindo o Senhor, estaremos aqui na próxima semana. E assim que terminar, compartilha, dá seu like, vamos alcançar mais vidas. Paz do Senhor, meus irmãos, até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Fica com Deus.